Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Então vamos à nossa academia espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Último dia da oitava da Páscoa, este sábado, já o domingo, o segundo domingo da Páscoa, celebramos o Domingo da Misericórdia, né? São João Paulo II instituiu esse dia conforme pedido de Nosso Senhor Jesus Cristo, feito a Santa Faustina Kowalska, que está lá no seu diário, o Diário da Misericórdia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia, após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, São Marcos, aqui no capítulo 16, versículo de 9 a 15, que estamos lendo, apresenta um resumo de todo o Evangelho, um resumo dessa questão da ressurreição, né? É um ponto final no seu Evangelho. Na verdade, existem alguns estudiosos bíblicos que dizem que esse pedaço foi acrescentado depois. Mas aqui nós não estamos fazendo exegese bíblica, não vale a pena a gente parar nesses detalhes, que são mais exigentes. Bom, o que nos interessa aqui? Primeiro momento, nós estamos num texto que é como que uma moldura, uma conclusão do Evangelho de Marcos, né? Sobre, é claro, o último tema, que foi a morte e a ressurreição de Jesus, que é a síntese da sua missão. A nota dominante aqui, ao narrar vários episódios da ressurreição de Jesus, a sua apresentação mostra justamente a incredulidade dos discípulos. Então essa é a nota dominante. E Maria Madalena viu o Senhor, foi anunciar aos discípulos, mas eles não acreditaram. Depois, Jesus apareceu aos 2 discípulos de Emaús. Voltaram para contar aos outros, eles não acreditaram. Também Jesus apareceu aos 11 e mesmo assim eles ainda duvidavam. Então, assim São Marcos coloca essa realidade. No fundo, a gente percebe que nem as notícias que vieram de outras pessoas, os comunicados que o próprio Jesus mandou e nem as próprias aparições de Jesus conseguem ser suficientes para que eles acreditem, para que eles sejam arrancados daquela tristeza e daquele pranto. No fundo, os evangelhos vão dizer, a dificuldade toda está porque eles não deram conta ainda de compreender as Escrituras,
E compreendendo as Escrituras, se compreenderia todo o caminho do Messias. Mas também para nós, assim como a leitura que se faz do texto, é necessário perceber que sem abertura de fé se torna impossível dar o passo necessário para compreender e para crer na ressurreição de Jesus. Mas isso não tem nada a ver comigo hoje, eu já creio. Eu já acredito que Jesus ressuscitou. Mas qual é o alcance da ressurreição de Jesus em nossa vida? Também aqui, quanto mais abertura de fé ao mistério de Jesus, mais nós vamos adentrar nesse mistério e vivê-lo. São Marcos também propõe, é claro, esse texto aqui final mostrando essa realidade e essa dificuldade, essa incredulidade dos discípulos, para sublinhar um fato que tem que ficar certeiro. A questão da ressurreição de Jesus não é uma imaginação da igreja primitiva, dos discípulos. Os próprios discípulos tiveram dificuldade de aceitar isso. Portanto, colocando isso, se argumenta então, de certo modo, que não pode ser imaginação dos discípulos, uma vez que eles também tiveram dificuldade, fizeram todo um caminho para acreditar, para vivenciar esse mistério da ressurreição. Certo? Depois nós temos uma outra dimensão aqui que aparece no texto, a dimensão eclesiológica do texto. Porque Jesus termina dizendo assim: ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a todas as criaturas. Ora, uns discípulos que não conseguem acreditar na ressurreição de Jesus, que não conseguem acreditar que ele está vivo, recebem uma missão grandiosa dada por Jesus. A gente podia pensar, Jesus só pode estar louco, esses caras nem acreditam que ele está vivo, como é que vai mandar que eles anunciem o evangelho? Né? Então aqui abre a dimensão da igreja. A igreja continua a missão de Jesus. E mesmo que cada membro seja responsável pela sua fé, pela sua vivência batismal, nós só vamos viver a fé e essa vivência batismal dentro da igreja. Mesmo que nessa própria igreja ela também tenha homens incrédulos ou com dificuldade de viver toda a proposta de Jesus. Mas Jesus parte desse pressuposto de que a igreja ela é mediação. Ou seja, para o nosso caminho da conversão de vida de fé, nós precisamos passar pela mediação apostólica, pela mediação da igreja. Então busquemos no Senhor, através da vida da igreja, da nossa participação, do nosso ser igreja, esse caminho também de vivência pascal. Muito bem, vamos à nossa academia espiritual. A palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Você já sabe, nosso primeiro passo é o alongamento. Fazemos então a invocação ao Espírito Santo. Nos dispomos na oração para que o Espírito Santo nos conduza aqui, neste momento de oração, mas também no dia a dia, nos momentos da nossa existência. Para isso, nos ajuda o silêncio amoroso. Né? Hoje, quem sabe esse silêncio amoroso se faça deixando ser envolvida pelo mistério da presença de Jesus, que é uma presença viva. Né? Jesus ressuscitado, como nós respondemos na liturgia, está no meio de nós. Para o segundo passo, nosso aquecimento, convido você a perceber as luzes e as sombras da sua fé em Jesus. Então você crer em Jesus, mas faça uma reflexão sobre as luzes e sombras do seu crer, do seu acreditar em Jesus. E terceiro passo, treinamento. Né? Faça uma profissão de fé
Reze uma profissão de fé espontânea, singela, do fundo do seu coração, crendo em Jesus e na igreja da qual você recebeu a fé e vive pela fé a sua união com Jesus. Quem sabe, se você quiser oferecer um pouquinho mais, depois de fazer uma breve profissão de fé, assim, bem espontânea, bem pessoal, quem sabe você pesquisar, se você não tiver o texto aí, pesquisa pela internet, quem pode, e faça a profissão de fé, reze o símbolo niceno-constantinopolitano. Nós temos dois símbolos de fé, profissão de fé mais usadas, que é o símbolo apostólico, que nós rezamos e sabemos de cor, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E temos o símbolo niceno-constantinopolitano, que foi feito a partir dos dois concílios, de Niceia e de Constantinopla. Ele é mais denso, mais explicado, com mais detalhes sobre aquilo que nós professamos na fé. Quem sabe hoje, ao fazer uma profissão de fé, não valeria a pena voltar lá, pesquisar e rezar este símbolo niceno-constantinopolitano. Deus abençoe você. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e vos dê sua paz e sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.